Bom dia, meus amados irmãos. A graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre, continuamente em nossas vidas, nos fazendo aí superabundar na sua graça maravilhosa e no amor exemplar que Cristo nos deixou. Meus amados, vamos para a nossa lição bíblica diária, hoje, quarta-feira, dando continuidade aqui à consolação que Cristo está fazendo aos discípulos, dizendo que eles vão ter dificuldade no mundo, serão perseguidos, né? Porque eles não são do mundo. O mundo só ama os que são deles, né? E aí eles precisariam seguir agora o que Cristo tem orientado, porque se eles não fizessem aquilo que estavam aprendendo, seriam considerados culpados, porque não eram mais inocentes, sabiam agora da verdade e tal, né? E Cristo deixou bem claro que aqueles que estivessem perseguindo eles, os discípulos, estariam perseguindo a Cristo e também perseguindo o próprio Pai, o autor de toda a mensagem, né? Aquele que enviou a Cristo para nos trazer toda essa verdade, né? Todos esses mandamentos de amar uns aos outros. Pois bem, então, seguindo nesse raciocínio, hoje, na 7ª pergunta, temos aqui o questionamento. Falando dos líderes religiosos e seus seguidores, que juízo fez Jesus a respeito disso? João 15:24 diz assim: se eu entre eles não tivesse feito tais obras, quais nenhum outro fez, não teriam pecado. Mas agora, não somente eles viram as obras que eu fiz, como nenhum outro fez essas obras, mas também odiaram tanto a mim como a meu Pai que me enviou. Olha que coisa. Cristo aqui falando para os discípulos do mundo, né, e quem está incluído aqui no mundo são os líderes religiosos. Os principais dos mundanos, quem eram? Justamente os religiosos, que andavam bem vestidos, né? Olha só quem eram os mundanos que Cristo está dizendo que odiou a ele. Era o pastor da igreja, o sumo sacerdote, que era o pastor presidente da igreja, Caifás, o sumo sacerdote, os chefes dos sacerdotes, os pastores que obedecem a ele, os escribas, os escritores, os fariseus, né? Os fariseus ali, os religiosos, né? Que serviam a esses líderes. Então, Cristo está chamando de mundanos esses aí. Em momento algum, Cristo chama de mundanos, o mundo vos odeia. Ele está dizendo que é o ladrão, o assaltante, o embriagado, o drogado, o malfeitor. Não. Em momento algum, Cristo está dizendo isso. Agora, Cristo está dizendo que o ladrão, o assaltante não é um malfeitor, que eles estão salvos? Não, estão errados. Estão errados, mas muitos deles estão errados porque não conhecem a palavra. Agora, os sacerdotes que têm os livros na mão têm a obrigação, eles têm o dever de conhecer a verdade. Não é mesmo? Então, quem é que está perseguindo a Cristo? E quem é que vai perseguir esses apóstolos? A liderança da igreja. Sei que tem muita gente com dificuldade de entender isso, mas o óbvio está aqui na cara, está na testa. Só quem não quer entender isso, porque é muito claro o texto, né? E olha, Cristo está dizendo, ó, se eu entre eles quem? Os líderes religiosos, ó, não tivesse feito tais obras, para quem Cristo vai repetir isso? Olha, eu fiz obras entre vocês. Vamos ler o resto vamos voltar todo o livro de João, o livro de Mateus, de Marcos, de Lucas, para ver com quem Cristo fala assim, eu fiz obras diante de vocês. Com quem ele está falando? Sempre com a liderança religiosa. Com os fariseus que foram enviados para investigar Cristo, para monitorar a vida de Cristo, pelos líderes religiosos que estavam lá em Jerusalém. Então, Cristo está falando aqui em primeiro plano, prioritariamente, ele se refere aqui à liderança religiosa. Eu fiz, olha, se eu não tivesse feito tantas obras grandiosas no meio deles, ó, que nenhum outro já fez igual eu fiz, então eles estariam inocentes, porque eles nunca viram isso,
mas eles viram o que eu fiz, escutaram o que eu preguei, e agora eles não somente viram as obras, escutaram a palavra, mas eles passaram a odiar as obras, passaram a odiar a minha mensagem que eu trouxe, a mensagem que eu lhes dei, que é a mensagem do meu Pai. E passaram a odiar não só a mim, mas como também ao meu Pai. Eles odiaram. Quem é que odiou? Eu não encontro nas Escrituras, quando eu estou lendo os Evangelhos, os gentios, os ímpios, o povo que não é religioso, odiando a Cristo. Eu não vejo isso. Eu vejo Jesus indo lá em Gadara e dando um prejuízo grande a ele, os criadores de porcos. Cristo expulsa uma legião de demônios, manda entrar nos porcos, os demônios conduzem os porcos a uns precipícios e morrem afogados lá no mar, né? Pois bem, aquele povo não persegue Cristo, ele manda um recado para Cristo dizer assim, olha, não queremos o Senhor nas nossas terras. Eu gostaria que o Senhor se retirasse daqui. Pronto. O texto não diz que o povo lá de Gadara elaborou um plano para matar Jesus Cristo. Agora, várias vezes no livro de João, os líderes religiosos, toda vez ficavam chateados com Cristo e procuravam uma maneira de matá-lo. Só no livro de João a gente vai encontrar 6, 7 vezes eles dizendo assim, procuravam matá-lo. Só a liderança religiosa. Cristo está falando de quem aqui? Não precisa ser muito assim, ser um expert. O sujeito ter um QI 10 para entender isso não. Basta ler com atenção. Basta verificar quem são os personagens envolvidos em toda a fala de Cristo aqui. Né? Então, amados irmãos, olha o que Cristo está dizendo aqui para os seus discípulos, apontando de onde viria as piores perseguições, o ódio, na sua forma maior, viria exatamente dessas pessoas que estavam perseguindo a Cristo. E aí quando Cristo diz, olha, perseguiram a mim que sou Senhor de vocês, imagina a vós. Se a gente buscar em todos os evangelhos quem é que perseguiu a Cristo, a gente vai ver quem perseguiu. Quando ainda era criança inocente, não tinha razão, não tinha senso, né? O caráter estava em formação, uma criança menos de 2 anos de idade, foi o político mor, o rei Herodes que mandou matar todas as crianças, foi perseguido ali. Uma perseguição política, uma perseguição militar, mas agora, nos dias, quando ele já é adulto, nos dias do seu ministério, aí a perseguição já é de todas as formas, é política, é militar, mas sobretudo a pior de todas, a religiosa. A mãe de todas as perseguições é a perseguição religiosa. Não é à toa que Cristo falando do tempo do fim, aqui em João capítulo 16, é o próximo capítulo que a gente vai estudar. Nós estamos no capítulo 15, né? Quando nós chegarmos lá, a gente vai ver que ele abre o capítulo 16, dizendo que ele vai fazer uma palavra consoladora, dizendo de onde vem a perseguição. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Ou seja, o dono da sinagoga, o diretor, né? Vai jogar para fora, vai expulsar. Expulsar é alguém que está dentro jogando para fora, né? Não é arrastar. Arrastar-vos-ão das sinagogas. Aí seria uma perseguição de fora para dentro. Mas aqui é uma perseguição de dentro para fora, ou seja, uma liderança religiosa iria expulsar os membros que apontassem que eles estão errados, né? Então a mãe de todas as perseguições acontece justamente a perseguição religiosa. E as mais brutais, as mais injustas, porque elas vêm carregadas de calúnia, de cegueira, como disse o próprio Cristo lá no texto, eles estão achando que estão fazendo um serviço a Deus, estão fazendo a obra de Deus, mas eles não estão fazendo, porque eles nem conhecem nem o Pai nem a mim. Eles não conhecem. Eles estão perseguindo a mim e ao Pai, porque não conhecem. E perseguindo a vocês, estão perseguindo a mim e o Pai. Olha só que coisa, né? Que revelação o Senhor faz aqui na sua palavra. Então, o texto é claro. Quem não segue os mandamentos, quem não conhece a palavra, quem não permanece na palavra de Deus, acaba perseguindo os santos, e perseguindo os santos está se opondo a Cristo e ao Pai. Continuando, amados, vamos aqui para a próxima pergunta, né? A pergunta
número 8, e eu estou percebendo aqui que eu acabei citando o verso seguinte, sem ter olhado para ele antes, que é justamente o verso que eu falei no comentário anterior, de João, capítulo 16, versículo de 1 a 3, né? Que a gente vai estudar o capítulo 16 na próxima lição, mas, complementando a pergunta anterior, vamos aqui ver o questionamento da pergunta 8, né? Falando sobre outros religiosos do tempo do fim, o que disse Jesus que eles fariam por também não conhecer o Pai e a Cristo? Iriam perseguir os santos do tempo presente, né? Somente os santos verdadeiros do tempo presente, que não segue pastor, que não segue igreja, que não segue manual, que não segue credo, somente aqueles que seguem unicamente a palavra de Deus serão perseguidos pelas religiões. Não é qualquer pessoa que se diz cristão, não. Ah, não, foi enviado um pastor de uma igreja que não prega nada com a Bíblia, foi levado lá para a Nigéria lá e chegou lá os islâmicos radicais do Boko Haram, mataram o pastor lá, que nem pregava a Bíblia corretamente. Uma morte política, né? Política religiosa, porque a religião contra a religião. Política, a religião da qual Cristo está falando aqui, né? Por causa do nome dele, por causa da fé. E a perseguição que Cristo obteve aqui foi exatamente, né, perseguido aqui pelos da sua própria raça, os judeus. Não era de outra raça, não. Ok? Muito importante a gente entender esses detalhes. João 16, 2 e 3 diz assim, né? Expulsar-vos-ão das sinagogas. Olha, a sinagoga era o quê? Ele não diz dos templos, não. No templo de Diana, do templo de Apolo, do templo de Maomé, não está falando disso não. Das mesquitas, ele está falando das sinagogas. Sinagogas era o nome da sala de reunião aonde os judeus ensinavam a Bíblia, a Torá, ensinavam as escrituras. Ok? Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Ainda mais, vem a hora em que qualquer que vos matar julgará ou pensará estar prestando um serviço a Deus. Agora, estão pensando certo? Olha o que ele vai dizer. Ó. Isto vos farão porque não conhecem, ou seja, ignorância, não tem conhecimento, estão fazendo errado. Não conheceram ao Pai nem a mim. Então veja que esta perseguição da qual Cristo está falando para os apóstolos, que aconteceu nos seus dias contra ele mesmo, o próprio Cristo, e se sucederia com os apóstolos a partir da sua ascensão aos céus. Os apóstolos seriam perseguidos pelo mesmo poder que perseguiu e matou a Cristo, né? Pelos poderes políticos, religiosos dos homens lá em Jerusalém, foram perseguidos e mortos. O próprio Paulo, que era da alta cúpula dos judeus, né? Um fariseu de alta classe, um fariseu radical, que pegava cartas de autorização com o sumo sacerdote. Olha só. Quem é que dava autoridade para matar, prender e tudo? O sumo sacerdote. De onde vinha a perseguição pela qual Paulo tinha uma carta lhe autorizando a prender, matar, perseguir, fazer tudo de mal contra os santos? Do sumo sacerdote. Paulo não diz, eu fui pegar a carta com Pilatos, o governador de Roma na região. Eu fui pegar a carta com Herodes. Não, a carta ele pegava com o sumo sacerdote. Né? Nas mãos dos sacerdotes que eram comandados pelo sumo sacerdote. É o que Paulo diz. É o que Paulo está dizendo. A perseguição que esses discípulos que Cristo está consolando aqui, ela vem da cúpula da igreja, da alta liderança da igreja. Não é do exército, não é da polícia militar, né? É da cúpula da igreja. A grande perseguidora no passado foi a igreja, na Idade Média, aí que foi a igreja mesmo, e no tempo do fim, de novo a igreja. Cristo está escrevendo aqui, ó, algo que vai não só acontecer com os apóstolos, mas que vai se repetir no tempo do fim. Seriam expulsos e até mortos, né? Porque não conheciam a Deus. Embora eles, por ser religiosos, cegos, né? Eles achavam que estavam fazendo a obra de Deus. O pastor diz assim, olha, tá vendo aquele irmão ali? Rapaz, ele está pregando contra o nosso manual, contra a nossa doutrina. E eles tiraram aqui o irmão da nossa igreja que está agora com eles lá. São inimigos, vai acabar com a nossa igreja.
a gente tem que acabar com ele antes que eles acabem com a nossa igreja. Olha só, é assim que eles fazem, colocando uns irmãos contra os outros, de forma leviana. Ora, quando ele deveria falar assim, meus irmãos, eles estão pregando isso, olha, a verdade não teme investigação, portanto, senta aqui, vamos estudar a palavra com profundidade aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele usou aqui esse verso, eu vou lhe mostrar mais de 30 versos mostrando o contrário de forma direta, sem inventar sinônimo, sem filosofar. Eles não fazem isso, não é? Porque justamente está com a mentira, não tem coragem de fazer o estudo correto, dentro do seu contexto, sem mudar palavras, sem descontextualizar os versos, não é mesmo? Infelizmente acontece isso. Mas é o que Cristo está dizendo aqui. Eles acham que estão fazendo um favor a Deus, um serviço a Deus, uma obra santa, mas estão matando. Né? A obra de Deus estão fazendo algo errado, né? Estão fazendo algo errado contra Deus, contra Jesus Cristo, contra os santos, e não se dão conta do que estão fazendo, porque não conhecem. E se a gente for examinar isso aqui, sobre o conhecimento de Deus com maior profundidade, a gente vai compreender ainda com muita clareza a importância do conhecimento de Deus e de Cristo na vida do homem. É o que eles rejeitaram lá, o grande erro deles no passado, e será o grande erro agora também no futuro. Lembrando do princípio, né? No presente agora e no futuro. Lembrando-se do princípio escatológico, o princípio profético imutável. Está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9, que diz assim, o que foi é o que será. O que aconteceu, ou seja, aconteceu no passado, tornará a ser feito no futuro. Vai se repetir, porque não existe nada de novo debaixo do céu. Então, veja só, meu irmão, preste muito bem atenção no que eu vou lhe dizer agora. Se você quer conhecer o que vai acontecer no futuro, olhe para o passado, porque tudo está lá. O próprio Cristo usou dessa premissa verdadeira. Ele disse assim, olha, assim como aconteceu nos dias de Noé, foi lá no passado, bem distante, passado de mais de 2000 anos ele voltou. Voltou 2000 anos no tempo e disse assim, olha, nos dias, assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vida, jogou mais 2000 anos lá para frente. Olha que coisa impressionante, Jesus está nos transmitindo ali. Assim como foi no passado, será também na vinda do Filho do Homem. Meus amados, vejam aqui a beleza desse princípio, para que a gente não se deixe enganar. Então, muita gente está pregando aí na internet, dizendo que a perseguição vem dos poderes políticos, dos grandes governadores do mundo, com suas ferramentas eletrônicas, né, com seus recursos tecnológicos, com seus exércitos poderosos. E a Bíblia diz que não é, a Bíblia diz que vem da igreja. A grande perseguição vem da igreja. A igreja é quem vai colocar contra os santos o Estado. A grande mentora da perseguição é a igreja. A igreja ela é tão maligna, né? A igreja institucionalizada, guiada por homens e não por Deus, que ela diz assim, olha, ela pega um movimento, ela é uma igreja que tem milhões de seguidores no mundo. Aí tem um movimento que está pregando a verdade, que é um grupo de pessoas com 300 a 400 pessoas. Aí ela chega na igreja e eles são milhões, né? Dezenas de milhões de membros no mundo. Aí eles dizem para o membro da igreja, olha, nós estamos sendo perseguidos por aquele grupo de pessoas. Aonde que já se viu? 300, 400 perseguir milhões. Então, assim, a igreja usa dessa malignidade, usando do emocionalismo barato, do vitimismo, porque pessoas fracas, elas não examinam a verdade, elas ficam na emoção, né? Elas são facilmente manipuláveis quando elas partem para a emoção e esquecem a razão.
E aí está o grande problema. O problema é que aconteceu no dia de Cristo e os problemas que acontecerá agora no tempo presente.